Olá, buscadores de conhecimento, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa viagem fascinante no tempo, diretamente para a antiguidade, para desvendar mistérios que talvez não sejam tão diferentes do que presenciamos hoje. Você já ouviu falar da lendária floresta de Dodona, na Grécia Antiga, um dos mais antigos santuários oraculares, onde se acreditava que os carvalhos proferiam oráculos divinos? Ou na gigantesca estátua de Memnon, no Egito, que, segundo a lenda, cantava ao amanhecer? Pois bem, prepare-se porque o que a revista Espírita nos revela sobre esses fenômenos antigos vai te surpreender. Será que o que chamamos de espiritismo hoje já era conhecido e vivido há milhares de anos? Fique comigo até o final, porque a conexão entre o passado e o presente é mais forte do que você imagina. Para entender o passado, vamos começar pelo presente, na época da revista. O artigo nos leva à casa onde algo inusitado acontece. Uma mesa dócil, onde se manifesta com batidas, e não é mágica, não é truque. É um fenômeno que muitos de vocês já têm ouvido falar, as mesas girantes e que já falamos. O interessante é que essas batidas não são aleatórias. Elas respondem a comandos, bater 1, 2, 6 vezes, bater no alto, embaixo, à direita, à esquerda, imitar um compasso musical ou a chamada militar. E o ruído vem da própria madeira. Toda a mesa vibra dos pés ao tampo. O artigo nos apresenta um raciocínio lógico de um estudante que, ao presenciar algo similar em seu quarto, conclui: se o barulho obedece às minhas ordens, significa que a causa desse barulho me compreende. O que compreende tem inteligência. Se tem inteligência, não é madeira, nem vento, nem um gato. É alguém. E se esse alguém não é visível, ele é invisível. E se não é um ser humano corpóreo, então é um espírito. Parece simples, não é? Mas essa lógica é a base para entender que essas manifestações não são frutos de um acaso. Elas revelam inteligência atuante. E o mais impressionante, o artigo revela que esses fenômenos aconteciam sem sequer o toque das mãos. Batidas na parede, na porta, imitando sons variados e até mesmo respostas a perguntas. Claro, nem todo mundo aceita isso de primeira. Kardec divide os observadores em 3 grupos. Primeiro, os incrédulos autênticos, aqueles que logo dizem: eu não creio em espíritos, logo não são espíritos, é truque. Eles buscam fraudes, maniquismos, maquinismo no caso. O artigo rebate essa ideia com lógica. Seria preciso que todas as mesas e imóveis tivessem esses maquinismos em várias casas, em todo lugar, e ninguém conheceria o hábil construtor por trás de tantas maravilhas. É um argumento bem forte, concordam? Os meio-crentes, eles admitem os fenômenos, mas ficam em dúvida sobre a causa. Para esses, o raciocínio sugere revisitar o raciocínio do nosso estudante. Os crentes, aqui há mais nuance. O que vem só um divertimento, é admirável, é singular, é engraçado, mas não aprofunda. Os sérios e observadores. Para esses, cada detalhe é estudo. São os verdadeiros pesquisadores. E os ultrascrentes. Cuidado com a credulidade excessiva. Esse é que tem que ser observado. Eles transformam a mesa em um oráculo, fazendo perguntas sobre tudo, como se os espíritos soubessem de tudo. O artigo alerta para não confundir fé com ingenuidade. O espírito tem sua própria vontade, suas ocupações, e não está sempre à disposição para ser explicado pela nossa curiosidade ou cupidez. Agora vem a parte mais intrigante. Kardec, nesse artigo, nos transporta para 25 séculos atrás, para o Monte Taurus, no Épiro, na Grécia, onde existia a famosa floresta sagrada de Dodona. Dodona era um santuário de Zeus, conhecido por seu oráculo, onde sacerdotes interpretavam a vontade divina através do farfalhar das folhas dos carvalhos sagrados, do voo das pombas ou do murmúrio da fonte que brotava ao pé da árvore. Ali, os carvalhos proferiam oráculos. Não eram pancadas, mas o silibar do vento, o ciciar das folhas ou o murmúrio da fonte que brotava. Para um povo ignorante, com o prestígio do culto e a pompa religiosa, era fácil acreditar que as árvores eram habitadas por divindades. E a estátua de Memnon? No Egito, essa estátua colossal
parte de um templo funerário na margem oeste do rio Nilo, era famosa por emitir sons melodiosos aos primeiros raios do sol, assim como Dodona era vista como um objeto sagrado habitado por uma divindade. O ponto crucial aqui é: a história nos diz que os antigos já conheciam fenômenos atribuídos aos espíritos batedores. O princípio da crença em seres animados e em árvores, pedras e águas vinham daí. Claro, a fraude sacerdotal também existia. O artigo menciona que a estátua de Memnon poderia ser oca, com sons produzidos por processos acústicos. Por quê? Porque os próprios espíritos não estão sempre à disposição. Se o ídolo não falasse, o descrédito seria grande. Era preciso suprir o silêncio e dar uma ajuda. O que tudo isso nos diz? O que chamamos de espiritismo hoje não é algo novo. E como o artigo sabiamente conclui, o despertar da antiguidade, mas da antiguidade esclarecida pelas luzes da civilização e da realidade. Os fenômenos mediúnicos, as manifestações inteligentes de seres invisíveis, sempre existiram. O que muda é a nossa compreensão sobre eles. Antigamente eram oráculos, ídolos e divindades. Hoje, com o estudo e a razão, podemos entender que são espíritos que se comunicam. E é fascinante perceber como a ciência e a espiritualidade se entrelaçam na história da humanidade. Da mesa que bate em uma sala de estar, aos oráculos de Dodona, e a inteligência por trás desses fenômenos nos convida a uma reflexão profunda sobre a vida além da matéria. E você, já teve alguma experiência parecida? O que você achou dessa conexão entre os fenômenos atuais e a antiguidade? Deixe seu comentário aqui embaixo. Quero muito saber sua opinião. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu curtir, compartilhar com seus amigos e, é claro, inscrever-se no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos sobre os mistérios da vida e do espírito. Até a próxima e que a luz do conhecimento nos guie sempre.